Navios de guerra russos em águas russas deveriam estar seguros. É isso que o Kremlin sempre pensou. Claro, os do Mar Negro são outra história. Eles são alvos frequentes da Ucrânia, e com drones e mísseis, a Rússia já esperava por isso. Mas seria possível atacar um navio russo fora dessas águas contestadas, certo ou errado? A Ucrânia acabou de realizar um ataque de longo alcance impressionante, que privou a Rússia de um de seus navios de guerra mais novos. A marinha de Putin percebe que está em defesa contra ataques de longo alcance da Ucrânia, após um navio russo ser atingido em zona segura. Em 4 de outubro, a United 24 relatou o essencial do ataque. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia, Forças de Operações Especiais, usaram uma arma de longo alcance para atingir um navio russo. Chamado Grad, é um dos destroyers de mísseis da classe Bayan-M da Rússia. O Grad é o tipo de navio que Vladimir Putin gostaria de ter no Mar Negro. Mas ele nunca vai chegar lá. O Grad nunca mais vai chegar a lugar nenhum, já que a Ucrânia conseguiu atingi-lo a uma distância impressionante de quase 1000 quilômetros, o que equivale a cerca de 620 milhas de suas próprias fronteiras. O navio russo estava em águas consideradas seguras do Lago Onega, na República da Carélia, noroeste da Rússia, quando foi atingido. A Rússia nunca poderia ter previsto isso. Enquanto a Ucrânia tem tido muito sucesso com seus ataques contra as refinarias de petróleo da Rússia nos últimos meses. São alvos grandes e fixos, perfeitos para esse ataque. Um cruzador de mísseis, sendo ágil e capaz de evitar ataques à distância, não deveria ter passado por isso. Mas aconteceu, e o Forças de Operações Especiais está feliz em contar ao mundo o que fez. Após atingir o Grad, o Forças de Operações Especiais divulgou mais informações no Telegram. Às 4h31 de 4 de outubro de 2025, uma unidade das Forças de Operações Especiais realizou ações bem-sucedidas. O navio míssil Grad, casco 575 do projeto 2160 e 131 Bayan-M, foi atingido no Lago Onega, na Carélia, segundo Forças de Operações Especiais. Esse foi um ataque realizado de manhã cedo, mas não tinha como objetivo tirar o navio estático de operação. O Grad estava ativo e em movimento. O porta-mísseis estava navegando do Báltico para o Mar Cáspio, acrescentam Forças de Operações Especiais. O ataque atingiu a parte direita do compartimento do motor do navio. Mais informações estão sendo apuradas. Você pode questionar por que um navio indo para um mar sem ligação direta com a guerra na Ucrânia foi alvo. É improvável que o Grad cause dano sério à Ucrânia a partir do mar, mesmo com seus mísseis, pelo menos até agora. Mas talvez isso não tenha sido sobre eliminar uma ameaça. Talvez a Ucrânia quisesse enviar uma mensagem para a Rússia. Nós temos armas de longo alcance e podemos destruir alguns dos seus ativos navais mais valiosos a centenas de quilômetros de distância. Afinal, esta está longe de ser a primeira vez que a Ucrânia atinge uma embarcação no Mar Cáspio ou em suas proximidades. Em 14 de agosto, a Ucrânia atingiu o cargueiro russo Port Olaia 4. Isso representa um alcance de cerca de 640 quilômetros, ou pouco menos de 400 milhas. O ataque provocou incêndio no Port Olaia 4, causando leve afundamento. Não chegou a afundar, mas a Ucrânia não precisava disso. Esse ataque pode ter sido um teste do que estava por vir cerca de 1 mês e meio depois. O ataque, ligado à campanha da Ucrânia para cortar suprimentos russos, pode ter efeito similar ao da queda do Grad. Isso tira da Marinha Russa uma de suas embarcações mais novas. O GRAD, em teoria, estaria em melhor estado que a maioria dos outros navios russos. Talvez Putin planejasse enviar o navio ao Mar Negro, ou o Grad fosse ao Mar Cáspio reabastecer antes de voltar ao Mar Báltico. Poderia aterrorizar os aliados europeus da Ucrânia, mas isso não importa, pois o Grad provavelmente está fora de operação. Talvez o aspecto mais notável desse ataque seja a enorme distância que as armas da Ucrânia percorreram para atingir o Grad. Resta a pergunta: o que a Ucrânia usou? O Forças de Operações Especiais não revela detalhes, possivelmente para impedir que a Rússia saiba como a Ucrânia fez o ataque. Quanto menos informações a Rússia tiver, menos provável será que consiga reagir se a Ucrânia repetir o plano em ataques futuros. Dito tudo isso, só existem 2 tipos de armas no arsenal da Ucrânia que poderiam ter realizado um ataque como esse: drones e mísseis.
Um ataque de longo alcance usando um drone parece ser o caminho mais provável que as forças de operações especiais seguiram para atingir o GRAD. Considerando que a Ucrânia tem muitos drones de longo alcance, sabemos que eles podem percorrer quase 1.000 quilômetros. O ministro da Transformação Digital do país, Mikhailo Fedorov, disse isso em abril de 2024. Seus comentários seguiram ataques de drones ucranianos a refinarias russas, levando-o a afirmar: a maioria dos drones que atacam refinarias russas alcança 700 a 1.000 quilômetros. Hoje, há modelos que voam mais de 1.000 quilômetros, Fedorov. Porém, não detalhou nenhum drone naquela ocasião. Ele disse que a Ucrânia tinha 10 empresas envolvidas na produção e no contínuo avanço desses drones, com mais de 1.000 quilômetros de alcance. O UG-26 Castor era um drone ucraniano comprovadamente em serviço quando Fedorov fez os comentários. Chamado de Bobber, esse drone tem layout canard, cauda invertida e fuselagem elegante, lembrando uma versão miniatura de um jato comercial. Seu alcance é de cerca de 1.000 quilômetros. No entanto, sua carga útil de 20 quilos, que equivale a cerca de 44 libras, não é das mais impressionantes entre os drones que a Ucrânia tem à disposição. Mesmo assim, o drone foi lançado em 2023 e usado pela Ucrânia para atacar Moscou e outros alvos na Rússia. Talvez o GRAD tenha sido a última vítima do Castor. O Ilyushin é outra opção possível. Resposta da Ucrânia aos drones. Shahed russos, segundo Vikram Mittal, em artigo da Forbes de agosto de 2024. O Ilyushin alcança pelo menos 1.000 quilômetros. Versões aprimoradas dobraram essa distância. O drone transporta carga quase 4 vezes maior que os Beavers e, custando cerca de 20 mil dólares americanos, o Ilyushin é econômico o bastante para a Ucrânia arriscar em missão de longo alcance contra um navio de guerra russo. Ele é eficaz e causou muitos danos, comprovado pela Ucrânia, que fez 80% dos ataques a refinarias até meados de 2024 com o Ilyushin. No final das contas, não sabemos qual drone a Ucrânia usou, se é que usou algum drone. No entanto, sabemos que eles estão produzindo esse tipo de drone de longo alcance em grande quantidade. Em julho de 2024, Militani confirmou ao divulgar declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nós realmente aumentamos a produção de drones, disse Zelensky em julho de 2024. O alcance deles agora supera 1.000 quilômetros, com drones de 1.000, 1.200 e 1.300 quilômetros. É importante lembrar que se trata de um drone, com poder bem menor que o de um míssil. Falando em mísseis, isso nos leva à segunda possível arma que a Ucrânia poderia ter usado. Mísseis ocidentais não foram usados no ataque das Forças de Operações Especiais ao GRAD em 4 de outubro. Os Estados Unidos da América não aprovariam o uso de um Army Tactical Missile System no Mar Cáspio, e o Reino Unido provavelmente faria o mesmo com seus mísseis Storm Shadow. Isso não fazia diferença, pois nenhum tinha alcance para ser usado contra o GRAD. A Ucrânia criou uma forte indústria de defesa desde a invasão russa, produzindo mísseis capazes de realizar o ataque. O melhor candidato é o Long Neptune, uma versão avançada do míssil R-360 Neptune da Ucrânia. O Long Neptune é capaz de percorrer entre 1.000 e 3.000 quilômetros. O R-360, em que ele se baseia, é um míssil de cruzeiro antinavio usado pela Ucrânia para destruir navios russos no Mar Negro. O Long Neptune foi criado para ser uma arma distinta. Embora derive de um míssil antinavio, o Long Neptune foi feito para atacar alvos terrestres. Mesmo assim, o Centro de Mídia de Crise da Ucrânia afirma que o Long Neptune é semelhante ao seu primo antinavio. Segundo o relatório, nariz, cone e traseira não foram alterados. As superfícies das asas e da cauda foram ampliadas, presumivelmente para equilibrar o peso maior na decolagem. Com poucas diferenças, talvez o Long Neptune destrua navios russos tão bem quanto o R-360 Neptune. Se for, a Ucrânia não revela. Isso favorece o país, pois deixa a Rússia em dúvida e dificulta contramedidas contra os mísseis ucranianos. Outra arma ucraniana recente também ganhou destaque e merece atenção. O Flamingo é um híbrido de míssil de cruzeiro e drone que, segundo o Missile Matters, é capaz de percorrer até 3.000 quilômetros. Isso lembra o alcance do Long Neptune, mas o Flamingo se destaca pelo poder de fogo. Com carga útil de 115 toneladas,
o Flamingo tem grande poder destrutivo. Talvez seja exagero usar tanto poder destrutivo em um pequeno cruzador de mísseis que nem ameaça diretamente a Ucrânia. É isso que faz com que ambos esses mísseis sejam candidatos menos prováveis do que os drones da Ucrânia. Ambos podem ser capazes, pelo menos em termos de alcance. Como a Ucrânia busca otimizar recursos, faz mais sentido escolher um drone barato em vez de um míssil caro. Este último poderia ser usado para destruir uma refinaria de petróleo russa ou devastar uma concentração de tropas dentro da Ucrânia. O Forças de Operações Especiais não revela o que usou, só se importa com o alvo atingido. O HIT Grad é um dos mais novos carros-chefe da Federação Russa. Comissionado para a Frota do Báltico da Rússia em 29 de dezembro de 2022, diz o Forças de Operações Especiais em seu comunicado no Telegram. O armamento principal do navio é o sistema de mísseis calibre NK. Essas são duas informações importantes. Primeiramente, o Grad era uma das novidades mais recentes da Marinha da Rússia. Lembre-se, esta marinha está com dificuldades para construir novos navios agora, devido à pressão das sanções ocidentais. Vamos ver os efeitos dessas sanções no vídeo. A referência à arma principal do Grad pode explicar por que a Ucrânia escolheu esse navio e demonstrar suas capacidades de longo alcance contra navios russos mais modernos. O calibre NK ou 3 M14 Calibre é um míssil de cruzeiro terrestre com alcance de 1.500 a 2.500 quilômetros. Isso equivale aproximadamente a entre 1.500 e 2.500 quilômetros, sendo que o alcance maior significa que o Grad poderia, tecnicamente, atingir Odessa a partir do Mar Cáspio. Se ocorrer, o calibre NK lançaria uma ogiva de 450 quilos, 992 libras. As versões convencionais do míssil têm ogiva de alto explosivo. O site Ameaças de Mísseis diz que o calibre NK pode ter capacidade nuclear. A Ucrânia desativar um navio que dispara esses mísseis é uma grande vitória, independentemente de onde ele foi atingido. Se o Grad realmente afundou, a Ucrânia ficará satisfeita que alguns desses mísseis aterrorizantes tenham ido junto. Além do impacto desse míssil, a RBC Ucrânia afirma que o GRAD pertence a uma pequena frota de navios russos de mísseis e artilharia, que foram construídos especificamente para operar em águas costeiras e interiores. É uma embarcação rio-mar equipada com mísseis guiados. Esse é um dos 12 navios da classe Bion-M que deveriam proteger os interesses marítimos internos da Rússia. Além dos mísseis calibre, o GRAD pode lançar mísseis antinavio contra alvos navais, além dos mísseis Zircon e Onyx. Estes últimos, o GRAD, dispara a partir de um sistema de lançamento vertical capaz de comportar 8 mísseis. O navio conta com um sistema duete automático de 30 mm, 2 canhões de 6 canos, metralhadoras e 2 lançadores de foguetes. Mas essa classe específica de navio também tem uma fraqueza. Praticamente não possui defesas aéreas. No dia 4 de outubro, as Forças de Operações Especiais aproveitaram esse fato. Um navio de mísseis, feito para atacar alvos em terra e ameaças no mar, não conseguiu reagir ao drone ou míssil enviado pela Ucrânia. As Forças de Operações Especiais atingiram seu alvo. Agora, o Grad e seu arsenal impressionante não causarão mais problemas a ninguém além da Rússia. O ataque das Forças de Operações Especiais ao Grad foi marcante em um dia em que a Ucrânia lançou forte ofensiva contra a Rússia, relata o Euromaidan Press. Durante a noite, a Ucrânia atacou a refinaria Kuryshin-Vdorg-Sintes, na região de Leningrado, Rússia. Este é mais um ataque em uma série que tirou da Rússia cerca de 40% da capacidade de refino nos últimos meses. Esta refinaria, uma das maiores da Rússia, perder 184 milhões de toneladas por ano é mais um golpe. Isso reduz os estoques de combustíveis russos. No mesmo dia do ataque com Grad, a Ucrânia atacou Kursk. A Euromaidan Press diz que o Estado-Maior da Ucrânia confirmou que atingiu um veículo transportador que a Rússia usa para lançar seus mísseis balísticos Iskander, junto com o complexo de radar Garmon. 4 de outubro foi produtivo e importante para a Ucrânia. Veja o motivo. Como dissemos antes, é improvável que o Grad fosse uma ameaça real para a Ucrânia. Possui mísseis capazes de atingir áreas da Ucrânia a partir do Mar Cáspio.
Esses mísseis precisariam cruzar grande distância e superar as defesas aéreas da Ucrânia para ter impacto. Mesmo assim, outro navio lançador de mísseis russo foi retirado de operação, o que não é insignificante. A eficácia da Ucrânia no Mar Negro levou a Rússia a praticamente retirar toda a frota que tinha estacionado lá. 1/3 da frota do Mar Negro já era, e o restante recuou para o que a Rússia espera serem águas mais seguras. Com a frota quase inativa, como aponta o Conselho Atlântico, a Ucrânia viu uma possível oportunidade surgir. Ela não precisa mais destruir navios russos no Mar Negro. Por que não atacar mais longe? O que podemos estar vendo aqui é o início de uma nova estratégia ucraniana, na qual ela destrói navios além daqueles que ameaçam diretamente seu território. Pode ser a Ucrânia sinalizando à Rússia que toda sua marinha está em perigo. Não se preocupe mais com a frota do Mar Negro. Preocupe-se com qualquer navio que chegue a menos de 1.000 quilômetros das fronteiras da Ucrânia. O enfraquecimento do poder naval russo não será revertido pelo ataque das Forças de Operações Especiais em 4 de outubro, nem pela incapacidade de responder à estratégia assimétrica da Ucrânia contra navios russos. A Defense Express aponta que a Ucrânia mostrou novamente a eficácia de seus drones contra quase todas as armas russas. As forças ucranianas, mais leves, inteligentes, ágeis e precisas, estão causando muitos danos a adversários muito maiores. Agora, o Grad está entre as vítimas assimétricas. O navio, segundo Daigle, teria custado à Rússia cerca de 70 milhões de dólares, um alto valor para ser perdido para um drone ou míssil ucraniano. Isso custaria bem menos, se foi mesmo o drone Lyuch de 20 mil dólares que destruiu o Grad. Por exemplo, isso representa um retorno de investimento 350 vezes maior para a Ucrânia. Nada mal para um país que mal tem uma marinha própria. Isso nos traz de volta ao ponto já mencionado sobre o Grad ser novo. Esta embarcação está há poucos anos no mar e pode ter sido destruída pela Ucrânia. Doloroso nem define esse golpe na marinha da Rússia. Devastador talvez seja mais apropriado, especialmente considerando o estado em que a indústria naval da Rússia se encontra neste momento. Devido às sanções do Ocidente, muitos planos da Rússia estão sendo deixados de lado pelos seus efeitos. Em 15 de agosto, o Moscow Times informou que a estatal russa Rosmoport teve que cancelar um acordo de 200 milhões de dólares com o estaleiro Onega para construir 2 quebra-gelos. O acordo agora foi completamente por água abaixo, sendo que o motivo relatado são os constantes atrasos na construção que prejudicaram o projeto, desde que Putin invadiu a Ucrânia e o Ocidente começou a impor suas sanções. Lembra do nome Onega? É o lago onde a Ucrânia atingiu o Grad quando o navio ia para o Mar Cáspio. A empresa de construção naval, com nome e localização próximos ao lago, não consegue construir 2 navios que renderiam 200 milhões de dólares. Má notícia para a Marinha da Rússia. Os estoques de peças e componentes estão tão baixos que as ambições árticas de Putin estão sendo adiadas. Que esperança existe de construir um substituto para o Grad em breve, se contratos de quebra-gelos estão sendo cancelados? Outra fábrica de construção naval na Rússia também está enfrentando uma crise. Em 18 de agosto, a UNN informou que a fábrica naval de Khabarovsk demitiu cerca de 70% dos funcionários. A fábrica terá só cerca de 90 funcionários. Uma equipe menor resulta em prazos de entrega mais lentos nos contratos, se ainda houver contratos chegando. As demissões ocorrem porque a fábrica não recebe novos pedidos. Ela não está recebendo pedidos porque não há dinheiro ou materiais para a Rússia investir em construção naval neste momento. Dissemos na introdução do vídeo que a Marinha da Rússia ficou indefesa após o ataque das Forças de Operações Especiais ao Grad. Você pode interpretar isso de 2 maneiras. Por um lado, essa falta de defesa acontece porque a Ucrânia provou que pode atingir um navio russo. E ainda por cima, um que estava navegando ativamente. A uma distância de cerca de 1.000 quilômetros, esse navio não conseguiu impedir o ataque da Ucrânia. É provável que qualquer outro que entre no alcance também não consiga fazer muita coisa. Então, a Marinha da Rússia está indefesa no sentido de que a Ucrânia pode atacar a uma distância suficientemente longa para forçar a Rússia a não arriscar seus navios em qualquer lugar próximo da Ucrânia. E também há a construção naval. Com as sanções ocidentais e ataques ucranianos, a Marinha Russa está ficando indefesa pelo desgaste. Cada navio perdido é um que a Rússia não pode substituir agora, muito menos rapidamente. Isso ajudaria a manter sua imagem já abalada de uma das marinhas mais fortes do mundo.
A Ucrânia acabou de provar que pode atingir um navio de guerra russo moderno usando armas que ela mesma construiu nos últimos anos. Reflita sobre o que isso representa para o Ocidente, ter armas mais avançadas capazes de atingir navios russos, se preciso. A marinha da Rússia talvez não tenha sido derrotada e pode nunca ser totalmente eliminada. Mas está cada vez mais inútil, mesmo com Putin tentando, sem sucesso, intimidar a OTAN. Quer saber como está ruim a situação atual da marinha da Rússia? Navio de guerra russo, antes chamado de superarma, retorna ao serviço após 28 anos. Sob a superfície, uma catástrofe se aproxima. A superarma naval da Rússia é um Chernobyl flutuante à deriva. Descubra o motivo no nosso vídeo. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para mais cobertura dos ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.